Justiça Federal. Então, há 3 anos, eles já têm esse centro, e o que ele vai nos contar aqui é resultado de um trabalho, de um longo trabalho dos juízes de Natal, e também das experiências que ele tem conosco, que ele é integrante do Centro Nacional. Marco está comigo há aproximadamente 7 anos, estudando esse tema, e é um juiz inovador, ganhou um prêmio de inovação, é um grande juiz, um grande amigo, idealista, e vocês vão ter uma tarde muito especial na companhia dele. Seja bem-vindo, Marco, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Maria, começar assim aumenta a responsabilidade, né? Enfim. Vamos respirar um pouquinho, né, Vândalo, para começar. Mas eu acho que antes eu precisava fazer uma homenagem a você. Isso é importante. Concorda? Concorda. Preciso fazer uma homenagem a você. Se não fosse a dedicação, o amor que você terminou desenvolvendo esse trabalho, sua perseverança, isso não teria acontecido. É magnífico a gente poder... Uou! Uou! Está parecendo... Pois é. Está parecendo no retiro desse fim de semana que tinha um negócio meio asiático que batia assim. Enfim, então, se não fosse sua perseverança, esse trabalho não teria acontecido. Posso dizer que eu não teria paciência. Você teria a paciência que ela tem? Eu não teria a paciência que ela tem. Então, acho que você merece uma salva de palmas dos colegas pelo... Por favor, batam palmas. Por esse trabalho tão bonito. Não é à toa que você é a coordenadora do centro, né? E, minha gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Vou começar dramatizando para ver se vocês... Será que eu vou conseguir falar com esse microfone? Será que é o outro que está... O outro está com quem, hein? Será que não está ligado, Priscila? Porque pode ser que seja isso. Tá não? Então, vamos tentar, né? Alô? Alô? Esse está melhor. Enfim, então, vamos ao trabalho. A gente vai conversar, então, sobre o trabalho do Centro de Inteligência. Eu vou enfatizar um pouco... Eu estou achando. Só se eu falar lá de cima, não vai ser o ideal, não, mas... Não sei, deixa eu ver se melhora daqui. Pelo menos eu começo daqui enquanto ajeitam isso. Alô? Alô? Acho que esse aqui está melhor, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho que vimos desenvolvendo já há algum tempo, sobre o Centro de Inteligência. Bom, mesclando um pouco o trabalho que nós desenvolvemos em Natal há 3 anos com o trabalho do Centro Nacional de Inteligência. O objetivo, minha gente, é a gente fazer uma exposição dialogada, claro. Não existe o menor interesse disso aqui ser uma palestra, porque realmente nós teremos algumas horas aqui discutindo juntos esse tema. Eu tentei fazer algo mais lúdico, vocês vão perceber. A única coisa que eu vou pedir ao final do dia é que elogiem os meus slides, que eles deram muito trabalho. Então, se vocês não gostarem dos slides, por favor, mintam, porque eu vou ficar muito frustrado se voltar a Natal com queixa sobre o slide. Eu ia começar com a primeira pergunta. Teoricamente, isso aqui era para ser uma enquete. Eu tinha preparado uma enquete, mas está sem internet, então a gente ia responder por aqui. Eu queria que vocês respondessem. Quando você fecha os olhos e pensa na jurisdição federal, que imagem aparece? Preciso de resposta. Não! Tinha que começar por você, minha querida. Diga lá. Muito processo. Muito processo. Mas se você fosse criar uma metáfora disso, qual seria? Oh, perfeito. Então, muito bem. Uma avalanche chegando em cima de você. O que mais? Congestionamento. Então, seria o quê? Tipo assim, saindo... Eu tenho uma sugestão para você. Saindo do TRF da 2ª região às 5h30 da tarde, né? O que mais? Ninguém vê nada de positivo nesse negócio de jurisdição federal? Hein, Ivo? Você que está inquieto. O que é que você... Agora, capriche na metáfora, capriche. Não precisa ser positiva, não. Não
não diga mais nada. Diga lá. Urgências liminares. Avalanche de liminares. Portanto, você pensaria o quê? No hospital? No pronto-socorro? Perfeito, perfeito. Parece que isso está meio que acontecendo mesmo, né? O que mais? O que mais? Alguém teria alguma coisa diferente? Não, seria basicamente isso. Na verdade, eu faria a enquete, o objetivo era a gente ver que convergência que haveria em relação a essa pergunta. Eu, quando penso na jurisdição federal, penso nisso aqui. Vocês concordam? Vocês concordam? Hã? Não, mas também não diga que é... Não, cara, peraí. Minha gente... Ô, Vânila, tem um isopor de cerveja para dar para Ivo, que ele tá... Rapaz, você está sofrendo muito, cara. Você está sofrendo muito, cara. Abra um Skol. Daqui a pouco ele vai conhecer a piscina. Enfim, eu penso na Corrida Maluca. Não sei que personagem eu seria. Ivo certamente seria o rabugento, né? Certamente Ivo seria o rabugento. Você seria quem, Clara? Tá aí a Penélope Charmosa e a Comissão Ajufo Mulheres, né? Parabéns à Comissão Ajufo Mulheres, que hoje teve um enorme ganho, né, no Conselho Nacional de Justiça, com a resolução sobre igualdade de gênero. Então, a Comissão Ajufo Mulheres está aí representada pela Penélope Charmosa. Enfim, aí eu pergunto, é possível, considerando a Corrida Maluca, você acenar as pessoas de um Fórmula 1? Qual é a consequência de você tentar acenar as pessoas de um Fórmula 1? Ou a consequência de você estar num Fórmula 1, porém exercendo jurisdição? Márcia. Às vezes não, porque você olha tão rápido que aí, de repente você vê o que é feio, bonito, o que é bonito, feio. E aí? Você vai conseguir acenar? Pois é, qual é a consequência disso? Oi? Se você reduzir a marcha. Se você reduzir a marcha... Oi? Você vai perder a corrida, né? Eu acho que isso é um drama que nós estamos vendo hoje, né? A gente, infelizmente, não... Basicamente, como a gente não está querendo perder a corrida, ou seja, a gente está precisando andar muito rápido, com toda a demanda de eficiência que nós temos no sistema de justiça, nós não estamos acenando as pessoas. Então, é meio que a perda daquela relação mínima de humanidade que nós precisamos ter quando estamos presentes num processo. Isso vai ter consequências que serão bastante nefastas. Eu faço a segunda pergunta a vocês. Vocês consideram que a Justiça Federal é uma instituição socialmente sustentável? Oi? Por quê? Você acha que ela já chegou ou que ela corre o risco agora de colapso? Ela já está em colapso ou ela corre o risco de colapso? Corre o risco, ela não está em colapso ainda. Quem acha que a Justiça Federal já está em colapso? Levanta o braço, por favor. Já está em colapso. Pode levantar com força. Levanta. Quem acha que a Justiça Federal ficará em colapso? Oi? Perfeito. Mas se nada for feito, a Justiça Federal entrará em colapso ou não entrará em colapso? Entrará. Em quanto tempo você acha que a Justiça Federal estará em colapso? Pois é. Bom, Oi, diga, Márcia.
Então, no momento que a gente está vivendo no Brasil de profundo descrédito das instituições, um momento de crise econômica, crise política, se a gente não fizer nada para salvar a justiça, eu acho que o colapso é mais do que inevitável. Quando? Você estima para quando? Quando é que ela vai perder essa capacidade, efetivamente, de prestar seu serviço? Porque, basicamente, a sustentabilidade social no que se refere à Justiça Federal é simplesmente um déficit que a gente vai identificar de prover aquilo que é a matéria-prima da Justiça Federal, que é a justiça. Né? Me parece que isso é um valor importante para a sociedade. Pois não? Nesse momento já não tem dinheiro para as perícias. Então, isso já é um sinal muito grave, né? Porque se é uma justiça que tem uma ênfase muito grande em previdenciário, e dentro do previdenciário é um montão de processo de incapacidade, e a gente não consegue fazer a perícia, então já não está respondendo adequadamente a demanda. Né? Somada a uma política institucional do governo atual de suspensão em massa de benefícios previdenciários. Pois é. Eu pergunto para quem... Pronto, no caso, Kátia, você entrou em que ano na Justiça mesmo? Diga baixinho. Diga baixinho. Digam lá, que ano foi? Diga baixinho, diga baixinho. 95. Você trabalha mais hoje ou trabalhava mais na época? Do mesmo jeito, eu trabalho muito sempre. Não, mas veja, não é que você apenas seja eu tinha mais satisfação de ver um resultado. Por quê? Porque dá mais satisfação, e eu posso dizer assim, a Seção Judiciária da Bahia até dá essa satisfação de você poder, eu estava falando com a Cíntia hoje, de você poder ver o processo do começo ao fim, de você vencer a distribuição. Isso que o CNJ coloca como meta, em algumas sessões é possível, em outros locais é totalmente impossível. Então, eu realmente estou contando com esse ser de inteligência para SOS Brasília. Perfeito. Né? Pois não. Acho que o colapso já está aqui na nossa porta. Nós estamos com um corte violentíssimo no orçamento, cortando café, reduzindo energia, terceirizado, estagiário. Eu não sei o que será de nós no ano que vem. E eu acho que um aspecto importante que precisa ser debatido, concordando com você, é que nós estamos pensando nos insumos para a prestação do nosso serviço. A gente está esquecendo, talvez, de insumos materiais necessários à prestação do nosso serviço. Eu acho que a gente talvez esquece, quando pensa nesse colapso e na sustentabilidade social, naquele que é o nosso maior ativo, que somos nós mesmos. Eu não sei até que ponto é normal, Kátia, que você tenha trabalhado desesperadamente há 20 e poucos anos. Eu sempre trabalho desesperadamente. Pois é, eu também. Bruno. Oi, desculpa, não, claro. Eu acho também que é difícil fazer um diagnóstico inteiro, porque eu acho que nós temos várias justiças federais no Brasil. Eu acho que a 4ª Região tem uma face e um histórico de resolução de conflitos de maneira bem diferente do que a 2ª, do que a 1ª, por exemplo. Né? Então, eu acho que nós temos algumas ilhas em que são sustentáveis. Penso eu que a 4ª Região é uma delas, que algumas seções, como Salvador, Brasília, eu fui juiz substituto em Brasília em 2001 e tem 18 anos, já era sufocante aquilo que eu falei há pouco, a quantidade de liminares. 17 anos depois, só pode ter piorado. Bem pior, porque tem Então, assim, saúde. Então. As subseções judiciárias do Norte, do Nordeste, Norte, que eu me refiro à 1ª Região, mas acredito que na 5ª também, temos ainda problemas com a internet, problemas com... Não há processo eletrônico. Então, assim, eu acho que a gente não tem uma face única na Justiça Federal. Nós temos faces bem feias e faces razoáveis, bonitas, como acho que a 4ª, ou algumas seções judiciárias, até da 1ª, da 2ª, que tem um quadro melhor. Veja, eu fazendo uma reflexão, eu penso um pouco diferente. A gente, por exemplo, a minha seção judiciária tem uma excelente estrutura, mesmo no interior, mas ainda assim não acho muito normal. Teve um dado que me marcou muito. A gente lá no Rio Grande do Norte agora tem jornalismo especializado na área jurídica. Tem jornalismo especializado na área jurídica. E eles organizam um anuário do Judiciário do Rio Grande do Norte. E aí eles pegam os nomes dos embargadores, querem saber as decisões, etc, etc. Como nós não temos Tribunal Federal no Rio Grande do Norte, eles, no caso da Justiça Federal, eles fazem conosco. E eu tive um ensejo, e isso já faz um tempo, não é mais hoje, mas de terminar me deparando com uma situação deplorável. Porque ele pedia as 5 decisões mais importantes, mais bem fundamentadas que eu havia proferido naquele ano,
E naquele ano eu tinha sido da Justiça Eleitoral. Eu apresentei uma decisão da Justiça Federal e 4 decisões da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque eu não tenho tempo de refletir sobre nada quando se trata do exercício da jurisdição federal. Enquanto eu tinha condições de passar um mês estudando em profundidade um processo da Justiça Eleitoral lá, porque aí você tinha uma assessoria dedicada àquilo, com tempo para fazer, com 5, 6 processos no gabinete, eu tinha uma enxurrada de processos, na época era de juizado, então eu tinha, 1.200 processos na Justiça Federal recebendo por mês e 5 processos no gabinete da Justiça Eleitoral. Eu pergunto, será que essa instituição não está em colapso há muito tempo? Mesmo nas épocas áureas, mesmo nos locais em que funciona bem, tem um bom índice de resolutividade, porque até que ponto, minha gente, reparem numa coisa, me frustra demais quando você vai para uma entrevista, por exemplo, você é apresentado por um repórter no programa de debates como o juiz federal, e um maracatu, às vezes, que foi seu aluno, é chamado de o especialista. Ele é chamado de especialista porque você não tem tempo de pensar. Aí, às vezes, o rapaz foi seu aluno, como já aconteceu comigo. Era eu, o meu aluno, e ele era o especialista. Quase que eu corrigi o repórter. Eu disse, velho, desculpa, mas especialista sou eu que ensinei tudo a ele. Percebe? Tenha santa paciência. Por quê? Porque eu vivo num fluxo maluco de trabalho. Eu vivo nisso aqui, sabe? E eu não olho nem para o lado. Eu não tenho condições de acenar para ninguém, eu não tenho condições de me aprofundar num específico processo. Isso, minha gente, não é normal. O esvaziamento de massa encefálica de tanta gente preparada, isso é uma instituição que está em colapso em termos de gestão de pessoas. Percebe? Então, se vocês me perguntam, na verdade tinha uma outra enquete agora, né? A enquete era, você acha que a Justiça Federal é socialmente sustentável? E ela deixou de ser sustentável ontem, está deixando hoje, nunca deixará, ou deixará no futuro. Eu teria respondido ontem, porque desde o dia em que eu ingressei na Justiça Federal, eu entendo que ela não é sustentável. E o danado é que durante um certo tempo, daí a gente viu debater centro de inteligência, nós apostamos sempre em aceleradores do nosso estresse. E a gente está investindo em alguns agora. Quando se fala, por exemplo, em inteligência artificial, não é você usar a inteligência artificial, é você usar a inteligência artificial de forma inteligente para que você tenha condições de se dedicar àquilo que merece um segundo da sua massa encefálica. Mas, basicamente, o que eu tenho visto, por exemplo, de início de projeto de inteligência artificial, é a aceleração daquele fluxo normal. Ou seja, você tem o judiciário sempre aberto a quem quiser. É como se fosse uma espécie de casa de mãe Joana, percebe? E você cria aceleradores. Então, você entra no seu Fórmula 1 e aí vai melhorando, muda o chassi, etc, 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 e você não desce a essência do problema. A essência do problema é que não é normal que qualquer serviço não tenha regulação do seu controle de acesso. Não tem. Quando você vai discutir, por exemplo, engenharia de produção, a primeira coisa que o engenheiro de produção vai dizer, eu não tenho como estruturar nenhum trabalho logístico se eu não controlar o ingresso, se eu não controlar as entradas no processo de produção. No judiciário, basicamente, a gente não tem. A gente, basicamente, é como se nós estivéssemos ali. E aí, repare, pessoas que... Sua esposa é procuradora da República, né? Você me disse certa vez. Por exemplo, procuradores da República têm tempo de se dedicar às coisas. Nós não temos. Nós estamos lá simplesmente para aguardar quem queira, né? Quem queira nos impor serviço, sem que a gente tenha possibilidade, não tenha empoderamento de fazer absolutamente nada. Essa é basicamente a reflexão que a gente vai ter que fazer hoje. Ou seja, eu sei que a justiça é cega, mas será que ela é também amordaçada? Ela não tem condições de agir ativamente diante de um problema social que traz uma interferência direta na função relevante que ela desempenha na sociedade, ou seja, é um poder amordaçado, é um poder que vai ser refém de qualquer outro ator social. Essa é a reflexão teórica que precisa ser feita. E aí eu vou começar de forma lúdica. Vocês devem se lembrar que o presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos reconheciam Jerusalém como capital de Israel. Lembram disso? Mas é impressionante como é o mundo de hoje, porque... Vocês estão conseguindo enxergar o slide, não estão? Impressionante o mundo de hoje. Enquanto ele estava dando essa entrevista ao vivo na CNN, eu recebi por WhatsApp esse post. Trump reconhece Mossoró como capital do Rio Grande do Norte. E a parte que eu achei mais bacana foi, quem não gostar que se lasque, o choro é livre. O choro é livre. E o mundo de hoje está tão impressionante. Só para a gente explicar um pouquinho o slide, tem ali a referência a... Ver se eu não faço nenhuma besteira aqui.
Parnamirim. Por que Mossoró, né? Já que Parnamirim, que é a vizinha natal, foi base aérea norte-americana na guerra, então tem um assessor que está dizendo, você está escolhendo errado, tem que ser Parnamirim, enfim. Mas foi impressionante, porque se não foi, eu menti, o primeiro poste que eu recebi. 10 segundos antes eu recebi esse poste. O Donald Trump reconhece Campina Grande como capital da Paraíba. 10 segundos antes de receber o do Rio Grande do Norte. A rapidez da informação foi algo absolutamente impressionante. E aí eu dou a dica, tem algum paraibano aqui? Oh, tem um ali, né? Mas não existe um lugar mais engraçado para meme de WhatsApp do que a Paraíba. Pode ter certeza. Não, e agora na eleição, na hora que a eleição para governador, eu já estou recebendo os de lá. Nem chegaram aí dos memes mais engraçados do Rio Grande do Norte, mas os da Paraíba. A coisa mais bacana é você conhecer os memes de uma eleição para a presidência da OAB da Paraíba. Aí pronto, aí você realmente está... E acho que o meme mais famoso da história do país veio da Paraíba, né? Que terminou indo para o Jornal Nacional. Lembra que Luísa está no Canadá, não era? Você se lembra de Luísa está no Canadá? Claro que veio de João Pessoa esse meme, né? Que o colunista social foi participar de uma propaganda da construção, da venda de um apartamento, de uma incorporação imobiliária, e aí disse, eu estou aqui com toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, isso durante o comercial, né? E isso virou um meme assim mundial, mas impressionante, impressionante. Minha gente, mas 15 segundos depois, eu repito, 15 segundos depois chegou esse outro post. Trump reconhece Sobral como capital do Ceará. E aí, cerca de 15 segundos depois também, já veio no outro grupo o post do nosso colega Leonardo Rezende, que é nosso colega da Seção Judiciária do Ceará, ele dizendo a verdadeira pretensão de Sobral é ser a capital dos Estados Unidos, não quer ser capital do Ceará. E aí terminei achando na internet essa placa, você chega em Sobral e tem a indicação Sobral, United States of Sobral, como a tradução em inglês da cidade. Então, parece que ele tinha razão. E aí, qual é a reflexão que a gente vai ter desses 3 postos, minha gente? Repare que esses postos chegaram em relação a 3 estados, a criatividade, a 3 estados em pouco mais de um minuto. Pouco mais de um minuto entre um e outro. Muito, muito rápido. Aí você vai dizer, ninguém sabe qual foi o primeiro, ninguém sabe quem foi o mais criativo, ninguém sabe se 2 pessoas no mesmo local, 2 pessoas em locais diferentes tiveram a mesma ideia, ninguém sabe como isso aconteceu. O fato é que eles simplesmente começaram a circular de forma malucada, e eu não sei se essa circulação ficou restrita aos 3 estados. Alguém recebeu esses posts? Não. Ou posts semelhantes? Meu Deus, como vocês vêm de estados sem graça. Mas aí eu acho que isso suscita uma reflexão de nossa parte, minha gente. Significa dizer, repare, em menos de um minuto, em 3 estados, o tempo está simplesmente minguando, o tempo está simplesmente minguando e o espaço está se ampliando no planeta. E esse slide ele me chama muita atenção, que a gente tem aqui dois modos de vida bastante distintos. Nós estamos aqui um casal apaixonado, numa perspectiva mais antiga, e um casal apaixonado no mundo de hoje. São 2 mundos diferentes que estão coabitando ainda, que estão convivendo. Eu diria que esse é o mundo dos meus avós em Itaipu, Rio Grande do Norte, e esse é o mundo de hoje. Não chega nem a ser o meu mundo, porque quando eu tentei pular de bungee jump, minha esposa não deixou. Então, nem eu alcanço esse mundo aqui, que é o mundo dos nossos filhos, é o mundo dos nossos alunos, para quem dá aula na universidade. A justiça, minha gente, está adaptada para esse mundo. A justiça está adaptada para esse mundo. A justiça é feita de forma individualizada. Então, imagine, isso aqui é minha avó e meu avô. Minha avó é uma das pessoas mais prosaicas da face da Terra. Quando eu ingressei na justiça, ela foi conversar com a minha mãe muito preocupada. Muito preocupada. Minha filha, estou preocupada com o Marquinho. Eu disse, mas por que, mamãe? Ela disse, meu filho, minha filha, primeiro aquele menino era advogado. Depois, aquele menino foi trabalhar no INPS, que era quando eu fui procurador do INSS, que isso foi rápido, né? Eu me formei, 2 anos depois eu estava na justiça, fui trabalhar em Recife. Depois ele foi trabalhar no INPS. Fiquei tão feliz, porque foi onde o seu pai trabalhava, porque meu avô era chefe do posto do INPS em Saramirim, que era uma cidade do interior. Então, quando ela me viu trabalhando no INPS, ela disse, pronto, tem o mesmo emprego do avô, né? Mas esse menino saiu do INPS e foi trabalhar com outro. E aí foi quando eu terminei pedindo exoneração e fui ser assessor-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte. Na época, era o procurador-chefe, era o ministro Marcelo Navarro. Fui ser assessor dele. E agora esse menino está trabalhando em Recife. Tão pouco tempo. Eu disse, mas qual é o problema, mãe? Eu disse, minha filha, esse menino não dura emprego nenhum. Dura emprego nenhum.
Então, veja a percepção de vida dessa criatura. Deus a tenha, completou 3 anos de falecida há pouco tempo. A vida dela era uma vida contemplativa. Ela acordava às 5h30 da manhã, ela morava em frente à praça, ela ia verificar, ela não tinha o cardápio do almoço ainda, ela ia verificar o que é que tinha para comprar. De repente, o feijão estava caro, não estava bom, ela comprava outra coisa, ela não dava o cardápio. 11 horas da manhã, a vida dela estava resolvida. Ela dava tempo de ir à missa. Não era. Minha gente, uma pessoa dessa tem conflitos muito prosaicos, conflitos muito individualizados. O conflito dela é se ela tivesse o azar de tropeçar, sabe? Uma ação da Justiça Federal. Não tinha, em Itaipu não tinha, porque eu acho que nem o órgão federal tem. Ela não ia... não tem. Ela não tinha ação na Justiça Federal. Se ela, de repente, fosse atravessar a BR que fica distante da casa dela e tivesse um buraco... Não existe conflito para ela. Não existe conflito para ela. A situação aqui já é bem diferente. Aqui é o mundo que está de cabeça para baixo. O mundo que está revolucionando esse tipo de vida. Esse não é um mundo de conflitos individualizados. Esse é um mundo de conflitos extremamente complexos. Mas a justiça está resolvendo cada um desses conflitos complexos com base nessa perspectiva, de forma individualizada. Então, quando a gente se pergunta por que há demandas repetitivas, a gente vai ter que compreender essa relação, essa resposta individualizada para questões que se incorporam, que descem à própria estrutura da sociedade e das políticas públicas. E isso traz... vamos pensar em algumas experiências nossas, isso é importante. Reparem na perspectiva que isso traz, em termos de mudança, quanto ao conceito de autoridade. Bom, primeiro é preciso dizer, e aí eu faço como professor de Direito Internacional, a autoridade jurídica e a autoridade política, por consequência, é uma construção territorial. Como é que surgiu o conceito de autoridade vinculado ao Estado, tal como ele ainda quer se apresentar hoje, de certo modo? Isso aconteceu na Idade Moderna, quando basicamente, e aí o nosso referencial vai ser europeu, quando o território da Europa foi traçado devidamente através de um tratado, de 2 tratados, basicamente, os tratados de Westfália, e naquele momento, com aquele traçado do continente, se instituiu um conceito chamado de soberania. Percebem? Mas esse conceito de soberania, esse que focava conflitos desta natureza, era um conceito verticalizado, era um conceito que estava olhando sempre de cima para baixo. Como ele olhava, e ele tinha condições de olhar de cima para baixo, porque ele estava identificando pequenas peças que estavam circulando, gerando conflitos muito específicos que podiam ser solucionados sob essa perspectiva. Ou seja, a lógica do exercício do poder por parte do Estado era uma lógica que estava vinculada ao território, era muito localizada. É muito diferente desse conflito aqui. É muito diferente dessa relação, que é basicamente uma relação que desconsidera qualquer perspectiva territorial, como basicamente aconteceu aqui. Você veja, na mesma hora ninguém sabe onde surgiu, em que local, em que momento. Sabe, foi tudo muito, muito rápido. E a gente está trabalhando ainda a partir dessa lógica territorial. O resultado disso nós começamos a conhecer mais concretamente em 2013, com aqueles protestos aqui em Brasília, muitos protestos. Nós temos experiência certamente nos estados de vocês, na 5ª região, basicamente. Nós tivemos uma situação, algumas situações interessantes. Em Fortaleza, veio uma decisão do tribunal determinando que se desocupasse a área adjacente ao estádio Castelão, hoje Arena Castelão, porque haveria jogo do Brasil na Copa das Confederações. Havia 250 mil pessoas protestando. Eu pergunto, foi cumprida a decisão? Não foi cumprida a decisão. No Rio Grande do Norte tem mais... No Rio Grande do Norte, a situação ainda é mais complexa, porque tem uma parte que ninguém sabe no país. Acho que nós do Rio Grande do Norte estamos ficando megalomaníacos. Mas, enfim, o fato é que esses protestos começaram no Rio Grande do Norte. Esses protestos começaram no Rio Grande do Norte. Eu vou explicar a vocês por quê. O Rio Grande do Norte teve a prefeita, no caso Natal, teve a prefeita mais mal avaliada de toda a história da humanidade. Tem uma prefeita chamada Micarla de Souza. Essa prefeita era tão mal avaliada que na última pesquisa, perto dela deixar o cargo, depois ela foi afastada no inquérito. Basicamente se dizia que 93% dos eleitores consideravam o governo dela péssimo, 6% consideravam ruim,
1% considerava regular. Então, nem ela gostava do governo dela. 1% considerava regular. E aí, basicamente, se criou um movimento #ForaMiCarla. #ForaMiCarla. Esse movimento foi inventado pelos meus alunos lá da UFRN. Tinham o grito de guerra. Quem não pula quer Micarla. E eles invadiram a Câmara Municipal Natal. Isso foi um ano antes desse movimento, 8 meses antes desse movimento de 2013. Invadiram a Câmara Municipal de Natal e eles começaram a pular para ver se derrubavam com peso, lotado, e quem não pula quer Micarla. E basicamente houve 8 ações judiciais tentando fazer com que esses meninos ocupassem a Câmara Municipal, e eles só desocuparam quando alguns professores da UFRN, dentre os quais eu, intervieram. Dentre os quais eu, o professor Ivan Lira, que também é nosso colega, a gente terminou mediando porque eles queriam usar o uso da força e era pior, uma loucura. Depois, minha gente, aproveitando esse balo do Fora Micarla, pouco tempo depois, veio uma história de um aumento de ônibus. E aí eles começaram, em frente ao Shopping Almeida, um movimento chamado #Revolta do Busão. Revolta do Busão. E aí, depois esse Revolta do Busão começou a crescer, e em São Paulo foram aumentar a passagem de ônibus. Quando chegou a São Paulo, aí, pronto, em São Paulo aí tudo dá certo, né? Quando vai lá em Natal, sabe, os maus sem futuro estão ali protestando. Mas quando chegou em São Paulo, a coisa ganhou corpo, e a gente sabe foi o que aconteceu no país nesse momento. Sendo que antes desse protesto chegar a São Paulo, já havia ações judiciais na Justiça Federal sobre esse tema. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano havia ajuizado ações com o objetivo de desocupar a BR em função da dificuldade de circulação em Natal, porque os protestos eram diários por conta desses protestos. E, basicamente, é muito interessante a situação para a gente refletir sobre qual é o nosso papel como pessoas que decidem no mundo de hoje. A primeira decisão foi no sentido de desobstrução da BR. E aí o nosso colega, que foi o Magnus Delgado, ele terminou indo para o Trend Topic de Natal. Magnus Delgado. Ele era o mais... Sabe, o nome festejado do dia era ele, porque todo mundo apoiava, porque naquela época era um grupo pequeno de pessoas. No início era um grupo de alunos, você tinha um grupo ideológico que estava lá protestando, não era a cidade inteira. Mas eles não deixaram de protestar, e depois veio uma segunda ação judicial. A ação judicial foi distribuída para ele, saiu a liminar, mais uma vez ele foi festejadíssimo na internet. Até que esse protesto chegou em São Paulo, ganhou corpo no país, e foi marcado aquele dia. Não teve um dia em que todo mundo parou no país, que já era o #Vem Pra Rua, lembram? O #O Gigante Acordou, basicamente. Um grupo de alunos do Centro Acadêmico lá do curso de Direito da UFRN, que estava apoiando o primeiro protesto, foi conversar com ele, marcou a 1h pouco da tarde para dizer: Tom Magnus, libere pelo menos um lado da BR para a gente protestar, isso aí é a BR. Libere pelo menos um lado da BR para a gente protestar. E aí o colega basicamente fez a análise do tipo de conflito semelhante a este aqui. Ora, se eu já decidi o conflito, já deferi 2 vezes a liminar, como é que eu vou agora liberar um lado da BR? Com que fundamento eu vou revogar parcialmente a minha decisão? E aí é essa reflexão que a gente vai precisar fazer no mundo de hoje, porque, infelizmente, nesse tipo de situação, você está diante de uma colisão de direitos fundamentais e não adianta você entender que vai ser um juízo pessoal seu que vai resolver esse tipo de conflito social. Então, nesse caso, se fosse eu teria feito como ele, deferido a liminar na primeira vez, eu teria deferido na segunda, mas na terceira, infelizmente, Natal queria protestar. E aí, o mais curioso nessa situação é que a liminar foi indeferida, mas a Justiça fechou as portas, porque não fica tão distante daí, às 3h da tarde. Ora, como é que a Justiça manda desocupar uma BR, mas ela fecha as portas porque acha que não tem condições de ficar aberta por conta do protesto que ela determinou que fosse impedido? E aí, eu pergunto a vocês, uma outra pergunta, por favor, participem, quem era o otário que estava de plantão? Eu. Aí pergunta, o otário desocupou a BR? Não desocupou a BR naturalmente. Ainda tem agora a cereja do bolo, o povo está ficando atrevido, né? A gente está identificando cada vez mais, nesse nível de complexidade, novos arranjos sociais, e a gente está identificando o empoderamento das pessoas. No momento que as pessoas se empoderam, minha gente, as pessoas vão à justiça, não vão admitir violação a direito. E isso rende processo. Esse caso aqui é interessante. Isso aqui é uma petição inicial. Vocês acreditam? Ó, a morte, o caixão e o Frankenstein.
No final do ano, o Estado do Rio Grande do Norte estava atrás. Bom, vocês devem ter visto já que o Estado do Rio Grande do Norte é uma espécie assim, de caos mundial, né? Vocês viram lá o que aconteceu nos presídios? Viram, não viram? Viram o horror, né? O povo se comeu num presídio, tocou fogo no outro. Um negócio assim, sabe assim, anticivilizatório. O Estado do Rio Grande do Norte está passando pelo pior momento de sua história. E está, naturalmente, atrasando o salário dos seus servidores. Porque tem que ter, assim, sabe, o fechamento com chave de ouro da esculhambação. E aí, os servidores loucos, porque iam passar o Natal sem um centavo, começaram a entrar loucamente na vara da Fazenda Pública, e esta era a petição inicial que foi atravessada. Se a gente for refletir, minha gente, Kátia, você em 1997 não recebia uma petição inicial assim. Recebia não, mas a gente está recebendo. Então, a gente está lidando com fatos sociais muito distintos dos fatos sociais que eram comuns no passado. E a gente, de certo modo, como a gente fica muito chateado com isso, a gente identifica isso como desrespeito à justiça. Não, isso é simplesmente o exercício, lamentavelmente, minha gente, de cidadania. Cidadania. As pessoas estão exercendo seus direitos democráticos. Simples assim. E nós somos atores primordiais desse processo, porque a nossa responsabilidade aumenta no momento em que esses conflitos se tornam mais evidentes. A gente vai ter que lidar com isso. E a consequência, minha gente, é que a gente vai ter muitas demandas em juízo, muitas demandas muito parecidas, e eu vou explicar a vocês por que elas são tão parecidas. Mas, basicamente, a gente trabalha hoje, em particular na jurisdição federal, com esse princípio aí, que é o princípio do elefante. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, 3 elefantes incomodam muita gente, 4 elefantes incomodam muito mais. Todos os dias. Bom, só fazer uma pergunta. Quem teve aumento de demanda no primeiro semestre de 2018? Ok? Todo mundo. No caso do juizado do Rio Grande do Norte, foi de 100% o aumento. Quantidade de ações em janeiro e a quantidade de ações em julho dobrou. Dobrou. Quando você vai identificar, você faz uma radiografia do perfil de demanda, são todas repetições de demandas. Demandas, minha gente, repetitivas. Demandas repetitivas. E aí, basicamente, o que é que se quer de nós, Kátia? Trabalhe até morrer. Fique até mais tarde. Fique até mais tarde. Resolva. Você tem uma meta. Você tem que julgar até tal ano. Você vai ter que fazer desse jeito. Se vire. E aí, quando você estava entrando em colapso, veio um tal de processo eletrônico. Aí você podia assinar em lote. E aí, o interessante é que se lhe dizia... A gente trabalhava com processo eletrônico, né, nas primeiras discussões. Agora a sua vida está resolvida. A nossa vida não foi resolvida com o processo eletrônico. Agora estão vendendo inteligência artificial. Se a gente não pensar diferente, inteligência artificial também não vai resolver o problema, porque o número de processos está aumentando. E vai continuar aumentando, porque isso é um problema de modelo. É um problema de modelo de justiça, basicamente. Então você vai achar, sabe, a tecnologia, se trouxer a Apple para dentro da Justiça Federal Brasileira, ela não vai resolver o problema. A menos que queiram substituir o juiz. Aí resolve. Não seja por isso. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte, esse ano, participou, foi até a primeira instituição da justiça no mundo a participar, de uma Campus Party. Não sei se você conhece o que é uma Campus Party, mas é uma festa de nerds. E aí, uma das palestras basicamente dizia, em 2050 não haverá mais advogados. Bom, se não haverá mais advogados, não haverá mais juízes. Então, vamos ver o que é que a gente vai fazer para sobreviver. Eu não sei se eu já estou aposentado em 2050. Já estou. Se bem, mesmo com a mudança de regra. E eu aderi ao FUNPRESP, agora eu estou com a minha vida resolvida. Ou não. E aí vamos refletir sobre demandas repetitivas. Sobre demandas repetitivas. Wanda, quando for na hora do intervalo, você me diz, certo? Já é o intervalo? Ah, sim. Minha gente, demandas repetitivas são um disco arranhado. São um disco arranhado. E toda repetição, eu estabeleço essa premissa, toda repetição é antijurídica. Toda repetição é antijurídica. Por que a repetição é antijurídica, minha gente? Porque a repetição é uma potencial geradora de decisões conflitantes. É uma potencial geradora de decisões conflitantes. Se a gente for aí refletir sobre o Heráclito, por exemplo, o Pantarrei, os postamos, né? E aí tem aquela tradução grosseira que seria o rio não passa 2 vezes pelo mesmo lugar. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Por mais que você faça um lote, que você tente padronizar, etc., 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 o sistema de justiça no Brasil vai entranhar desigualdade. O sistema no Brasil, olha, às vezes eu gosto de discutir com os engenheiros. Quando você diz, não, meu vizinho ganhou tal ação
e o meu vizinho do outro lado não ganhou tal ação. Aí você está dentro de casa, olha, fulano não ganhou e fulano ganhou, mas não é a mesma ação. Aí você vai dizer, não, mas cada juiz tem o direito de interpretar como quer o seu processo. Minha gente, isso não é normal. Não é normal. Você dizer que a pessoa, vamos supor, eu estou precisando de um dado objetivo na matéria de direito. Qual é a matéria de direito de hoje, hein? Diga aí a matéria de direito, Vana. Matéria de direito, Priscila. Dessas demandas repetitivas que tem. Oi? Não inventam toda semana uma? Hã? Insalubridade. Pronto, insalubridade. Aí, sabe, Maria ganha insalubridade. E Sebastiana não ganha insalubridade? Eu disse, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não, é porque, sabe, fulano trabalhou com as premissas tais, cicrano trabalhou com as premissas tais. Eu não quero saber com que premissa você trabalhou. Eu quero saber se ela tem direito ou eu tenho direito. E isso é o tipo de reflexão que a gente precisa fazer. Você vai dizer, mas a interpretação jurídica permite isso. A interpretação jurídica permite, mas o sistema não deveria permitir. Porque a resposta não vai ser do intérprete, a resposta vai ser do sistema. Então você tem um problema com o sistema, porque é um sistema que tem a desigualdade entranhada. O que mais grave no Brasil é que a desigualdade que é produzida pelo sistema não é só uma desigualdade social, é uma desigualdade formal. Eu só vi isso do apartheid na África do Sul. Você chega, por exemplo, quem já foi a Joanesburgo, foi no Museu do Apartheid, se lembra. A minha esposa é branca e eu não sou branco, né? Pelo que vocês podem ver. E aí, quando você chegava no museu, tinha lá a área da entrada dos brancos, aí você entrava serelepe, né, Ivo? Você na entrada dos brancos, e aí tem a entrada dos não brancos. Aí Daniele não é tão branca quanto o Ivo, a minha esposa, mas ela é branca. Aí eu disse, entra aí no branco, porque de repente você me diz lá no final, já que eu não posso entrar na entrada dos brancos, porque, pelo menos para a gente saber como é num e no outro. Eu sei que eu fui entrando na dos não brancos, ela foi na dos brancos. Ao final, tinha aquela placa. Em 1985, salvo engano, 3 mil pessoas na África do Sul mudaram de cor. Como é que você muda de cor? Mudaram de cor. Tantos de mestiços se tornaram negros. Tantos de negros se tornaram pardos. Se tornaram indianos. Tantos indianos se tornaram mestiços. Ou seja, você tinha lá no estado da pessoa a possibilidade de você mudar de cor, porque a cor era um referencial de produção de direitos. Porque você trabalhava com a ideia de que cada raça tinha um marco de direitos distinto. Então você tinha a desigualdade entranhada nesse sistema jurídico. Ele produzia efeitos antisonômicos. Eu sei que é um horror porque o critério era a raça, mas no Brasil o sistema de justiça produz efeitos antisonômicos no momento em que ele permite que Marla profira uma decisão. E eu profiro a decisão no outro sentido, e eu não tenho um mecanismo de fazer com que, ao final, na resposta final, o resultado seja o mesmo. Nós permitimos que isso não aconteça. E a gente pode refletir depois, e vocês terão uma oficina amanhã, sobre o sistema de precedentes. O grande problema do sistema de precedentes é que ele não resolve o problema da atração de demandas. E como você gera um congestionamento maluco no sistema, os erros vão começar a acontecer. Porque você sai, claro, você vai produzindo lá suas sentenças, mas haverá uma perda de um prazo, num caso, um juiz muda de vara e o outro não recorre, não é uma loucura que você cria, alimentando aquela litigiosidade e fazendo com que as pessoas sejam tratadas diferentemente, mesmo sem referencial social. Ou seja, a desigualdade ela é produzida de forma deliberada pelo sistema. E aí me parece que o direito deve buscar a segurança jurídica e não a repetição. Então, por isso que eu digo que a repetição é antijurídica. Porque isso vai acontecer, minha gente. Eu, quando penso no processo civil, pena que a gente não tem um sistema de votação, eu penso nesse menino aqui. Para mim, o processo civil é uma criança mimada. O processo civil é individualista. O processo civil é desconfiado. Quando a gente vê, por exemplo, o capítulo lá da teoria da prova, documente isso, faça isso, pronto. E isso gera em nós também um ambiente de desconfiança. Não vou dizer o nome porque eu gosto da pessoa e não quero criticar. Mas eu vou fazer uma audiência pública lá na vara, e convidei um colega de uma outra seção judiciária, já que o problema também envolve uma outra seção judiciária, para fazer a audiência pública em cooperação judiciária. Então, ao mesmo tempo, em Natal e na outra cidade, a audiência pública aconteceu ao mesmo tempo. E aí eu disse, amigo,
Por WhatsApp, amigo, você topa fazer essa audiência pública em cooperação judiciária com a gente? Ele disse, topo, etc, etc. Eu disse, perfeito, vou colocar o despacho. Me diga uma coisa, você já me permite dizer que você já concordou por WhatsApp ou você prefere que eu formalize? Porque a gente, querendo ou não, tem que perguntar, né? Aí ele disse, como você quiser, amigo. Eu disse, não, amigo, sou eu que estou fazendo o convite, me diga o que é que você prefere. E ele fez, formalize. Ah, minha gente... Então você tem um sistema jurídico que está desconfiando das pessoas. Ele não me disse por WhatsApp que queria. Para que eu vou ter que mandar um ofício que, por sinal, não chegou ainda? De volta. Percebe? Isso vai alimentando problemas no processo. O processo civil é assim. E aí o processo civil é aventureiro, né? É aventureiro. Ele quer que você, sabe, tente... Sabe, imagino... Quando você diz, não... Ontem estavam dizendo do recurso do presidente Lula, por exemplo. Aí, várias estratégias agora. Ele pode ir para uma medida cautelar no STF, o Ministério Público vai embargar a declaração, não sei quem, aí ele vai poder fazer isso, porque até tal dia vai acontecer isso. É uma coisa, assim, exploradora que o sistema permite, que você, como se você tivesse todos os dias, em cada processo, tendo que ir à Indonésia e voltar. Sabe? Você vai à Indonésia e volta, explora. Pronto, agora eu vou pela Tanzânia. Sabe? Agora eu resolvi ir pela Europa. Pego o voo de Ethiopian Airlines. Agora eu vou de Emirates. Todo o processo tem que ser esse moído. E depois, eu me lembro, por exemplo, naquele caso, aquilo ali, para mim foi particularmente... na época eu estava um pouco desestimulado com a justiça. Aquilo ali me marcou muito. Quando você teve o Supremo Tribunal Federal naquele processo do mensalão, termina aquele processo, porque aquele processo demorou 6 meses em plenário. Minha gente, não é normal que uma Suprema Corte se ocupe com um processo penal 6 meses no plenário, e ao final ainda cabe um recurso para o próprio plenário. Não é normal. Então, você tem esse sistema, sabe, de alimento do litígio que não tem fim. Vai caber outra coisa, e 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 outra coisa. Isso não se sustenta. Não tem como funcionar. Quando você vai conversar com um colega de um outro país, ele não sabe como é que a gente consegue. Nós merecemos ser ovacionados pela sociedade brasileira, porque o que a Justiça Federal faz é um milagre. É um milagre. Com esse sistema jurídico, é um milagre. Você imaginar que a gente ainda continua, como o Ivo estava dizendo, em alguns locais, a gente ainda consegue prestar uma jurisdição razoável, num tempo regularmente razoável. Num sistema como esse, não é normal. E aí o processo civil é insistente e, nesse sentido, ele vai ser conflituoso também. O processo civil vai ser inimigo do direito público. O processo civil tem uma paixão arrebatadora pelo direito privado. O processo civil, vocês sabem, nasceu no direito privado. Né? Basta você ver, o processo civil ele vem do fio condutor do direito civil, ele se confundia com o direito civil, basta olhar a doutrina, né? Ele se confundia com o direito civil. Se a gente considerar a origem no direito romano, depois surgiu a autonomia, mas as características eram típicas do direito civil, típicas de relações interindividuais. Não é um processo que é adaptado para o tipo de conflito que é aplicado no direito público. Não é aplicado. Com o detalhe de que, no sistema de justiça, o direito público é um extraterrestre. O direito público é um extraterrestre do sistema de justiça. Vejam bem, a Organização Judiciária Brasileira tem justiças especializadas, não é isso? Tem justiças especializadas. As justiças especializadas têm matéria para trabalhar no campo processual. Quando você chega na Justiça do Trabalho, você tem lá dispositivos na CLT que vão fazer com que o processo se adeque ao tipo de conflito trabalhista. Às vezes, na doutrina da advocacia, fazem pouco caso do processo trabalhista, mas uma coisa é certa, é mais rápido que nós. É mais adequado ao tipo de conflito que eles costumam julgar. Quando você chega na Justiça Eleitoral, por exemplo, agora no período eleitoral, é preferido um julgamento plenário, automaticamente já está todo mundo intimado. Ninguém quer saber se o advogado está na sessão, se não está na sessão, aí vão dizer, mas você tem que ver que no direito eleitoral é diferente por conta da característica da periodicidade do sistema eleitoral. Bom, mas então eles estão levando em consideração características do direito material para influenciar no processo. Então, realmente, o processo eleitoral é um processo próprio, tem principiologia própria. Aí eu pergunto, a justiça eleitoral é mais rápida do que a nossa? É mais rápida do que a nossa. Porém, a organização judiciária não prestigia o direito público.
Para nós somos simplesmente justiça comum. Então, o mesmo processo que é utilizado para uma causa de família é utilizado para uma complexa causa que envolve direito público. E não é o mesmo tipo de conflito. Não é o mesmo tipo de conflito. Ora, se você está se divorciando, claro que você precisa de um processo aventureiro. Você vai recorrer até o fim, a sua vida. Sabe, são aspectos de afetividade muito próprios à sua personalidade. Você precisa exercer ampla defesa e a indonésia em cada processo. Mas quando você está julgando questões que não são coletivas, questões estruturais, não faz sentido que elas sejam alimentadas e retroalimentadas como se você estivesse julgando uma causa de família. Não faz. Mas é assim que funciona, porque nós somos chamados de justiça comum e não querem nos tirar desse contexto de aplicação do processo civil em geral. Então, quando a gente diz, nós, juízes federais, não fomos ouvidos quando dá a discussão do último Código de Processo Civil, é verdade, porque não se leva em consideração as nossas particularidades. Tanto faz como tanto fez. E nós somos obrigados a aplicar esse sistema... Somos obrigados a aplicar esse sistema em coisas completamente diferentes. No nosso caso, minha gente, como a gente tem um pouco a percepção disso, a gente aplica com um pouco mais de sofisticação. Mas quando a gente vê como esse processo civil é aplicado nas varas de fazenda pública, por exemplo, a gente vê quão danoso é esse efeito de você não ter essas particularidades do direito público levadas em consideração no rito processual. O Vanilla estudou isso no doutorado dela. É quando você vai fazer uma pesquisa breve, você vai ver que em Portugal vai ter um processo civil voltado ao direito administrativo, que na Espanha vai ter um processo civil voltado ao direito administrativo. Você vai ter na França uma justiça só para isso, que é a justiça administrativa. Então você tem, por exemplo, a discussão durante um século, se você podia, agora o Supremo resolveu, como Vanilla disse, que acontece décadas depois. Mas a gente tinha discussão sobre se você podia não ingressar administrativamente no INSS para pedir seu benefício previdenciário, porque você podia ir direto para a justiça. E havia quem defendia que era possível. Quando você chega, por exemplo, na jurisdição administrativa francesa, você tem como pressuposto para a ação do juiz administrativo um negócio chamado décision du préalable. Por quê? Porque como a justiça administrativa é uma espécie de extensão do Estado, na verdade, o que é ação na justiça administrativa francesa... Eles chamam de recurso, porque é o recurso da adesão administrativa. Então, necessariamente, você tem que ter uma adesão administrativa, porque senão você está violando o princípio da separação dos poderes. Percebe? Mas foram anos de discussão a respeito disso, com um equívoco que havia em relação à aplicação da jurisprudência em mandado de segurança. Mas, enfim. E aí, basicamente foi o que aconteceu. Basicamente foi o que aconteceu. Nós pegamos esse processo civil e fomos aplicar, então, no direito público um dos conflitos. E essa é uma tipologia minha, não é todo mundo que chama. Os conflitos são estruturais. Hoje está se falando de processos estruturais, e o rito do processo estrutural é um rito que realmente se adequa melhor a uma determinada tipologia de conflito de direito público. Mas, na verdade, eu entendo que os conflitos de direito público, em geral, são conflitos estruturais. Por quê? Porque são conflitos que não devem levar em consideração os sujeitos da relação. Nesse sentido, não são conflitos coletivos. São conflitos que estão objetivamente na origem da política pública. Então, quando você for analisar um conflito de direito público, você não está pensando nos sujeitos. E isso tem uma mudança de racionalidade no momento que você define a forma como você aplica o rito. Né? Por quê? Você precisa trabalhar com a origem do conflito. Se você não trabalhar com a origem do conflito, ele vai, repito, se retroalimentar. Vamos supor, se porventura você está diante de um problema envolvendo direito do consumidor. Tantas pessoas que compraram a linha de carro, a Fiat, modelo tal, de número de série tal a tal. Percebe? São pessoas que são titulares daquela relação conflituosa. Quando você está provendo a tutela, você está pensando naquelas pessoas. Quando você pensa, por exemplo, em gente que está procurando leite de UTI no SUS, embora sejam pessoas que estejam procurando, você tem um problema que desce a política pública. Então, não adianta você trabalhar com a perspectiva de pessoas, porque outras pessoas vão ficar doentes também. Mas o problema na política pública permanece. Então, se você não descobrir o que está por trás daquela política pública, não resolve, minha gente. Eu vou citar um caso para adiantar, para não dizer que não falei de flores, não falar de centro de inteligência. Porque a gente vai ver depois como a metodologia é importante para esse tipo de conflito. Nós
instalamos no Rio Grande do Norte a vara federal de Ceará-Mirim. Nessa última leva, foi em 2014, foi a última vara que nós instalamos. Ceará-Mirim fica a 45 quilômetros de Natal a norte, portanto, a jurisdição da vara abrange todo o litoral norte do Rio Grande do Norte. E aí, naturalmente, é uma vara, porque é um negócio minúsculo, que é inclusive onde a minha vovó Lourdes morava, a vara de competência plena, né? A vara de competência plena. Mas, de qualquer forma, teve uma vantagem, porque Ceará-Mirim abrangeu tudo o que dizia respeito ao litoral norte do Estado. Como o juiz concentrou essa demanda, começou a perceber que havia, que até foi da primeira região, o juiz de lá, que é o Alisson, que eu vi que tinha o nome dele aí na frente, que foi do concurso dele, Alisson Bezerra, que trabalhou em Salvador, ele é o juiz dessa vara. Ele começou a perceber que as pessoas estavam se repetindo na sala de audiência por pesca ilegal de lagosta, porque essa é uma região forte de pesca de lagosta. As pessoas estavam se repetindo na sala de audiência. Até que um dia ele olhou para uma pessoa e fez: "O senhor não esteve aqui?" Aí ele disse: "Estive, sim." Eu disse: "Mas não era por pesca ilegal de lagosta?" Ele disse: "Era." Eu disse: "Mas o senhor não tem vergonha, não? O senhor voltando aqui, sabendo que já foi condenado por isso." Ele disse: "Doutor, eu não tenho o que fazer, não, eu vivo disso." Eu disse: "Mas não pode, o negócio é ilegal." Eu disse: "Doutor, eu vou voltar 1000 vezes, me desculpe. E essa lei é um absurdo, que essa lei é injusta." E aí, ou seja, teoricamente, uma afronta ao juiz, né? Ele disse: "Absurda por quê?" E aí eu não sei descrever direito isso, porque o apetrecho tal está errado. Em nenhum lugar do mundo se exige esse apetrecho. Isso é uma safadeza do IBAMA. Não há como você pescar uma lagosta com esse apetrecho, etc, 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 etc. Nós já tínhamos, na época, não o Centro de Inteligência, mas a Comissão Judicial de Prevenção de Demandas, que nós começamos com esse nome, já instalada. E ele veio trazer essa angústia, e a comissão, ele é membro do Centro de Inteligência hoje, da então comissão. Eu disse: "Rapaz, bacana." Ele disse: "Rapaz, ele está dizendo que a lei é injusta." Eu disse: "Vamos descobrir se essa lei é injusta mesmo." E aí nessa época, se a gente ainda está tateando em Centro de Inteligência, eu calculo nessa época, porque isso foi no início de 2016. Aí eu disse: "Vamos fazer o seguinte, vamos afetar esse tema." Então, lá, pesca ilegal de lagosta. Aí ele disse: "O que é que a gente faz?" Eu disse: "Primeiro, dá uma palavrinha com a Federação dos Pescadores, para entender o que é que está acontecendo." E aí ele parece que teve uma primeira reunião, chamou o presidente da Federação dos Pescadores, e ele disse: "É verdade, essa lei é um absurdo, não há como pescar lagosta com esse apetrecho. Se pesca, é o apetrecho que se usa no estado inteiro, a vida inteira, se faz vista grossa e pegam uns bestas para dizer que a lei está sendo aplicada. Porque todo mundo sabe, é uma coisa meio cínica, todo mundo sabe que a lei está errada." E aí ele documentou isso, trouxe a discussão, ele disse: "O que fazer?" E aí essa foi a nossa primeira audiência pública via Centro de Inteligência. Aí foi até eu que sugeri: eu disse: "Alisson, faz uma audiência pública para a gente entender isso." E aí foram chamados dois professores de aquicultura, um da UFRN e um da UERN, que é a Universidade Estadual. Foram chamados os pescadores, os empresários de pesca, o MPF, o IBAMA, a Defensoria Pública da União, a AGU, salvo engano, a Defensoria Pública, eu já disse, né? Eu sei que foi bastante gente, e essa quantidade de pessoas, talvez um pouco mais no nosso auditório. Foi aberta a audiência pública, os professores que já haviam sido contatados disseram: "Realmente essa lei é um absurdo." Na verdade, criaram como norma penal em branco uma regra de segurança do trabalho. Então, percebam que a regra, na verdade, não tutela o bem jurídico pretendido. A regra tutela a saúde do pescador. Ora, como é que você pode usar uma regra que tutela a sua saúde para condenar você criminalmente? E aí, qual não foi a nossa surpresa? Que quando o presidente do IBAMA teve a palavra na audiência pública, disse: "Essa lei é um absurdo, minha gente. Tenha santa paciência." Eu disse: "Como é? É injusta essa lei?" Ele disse: "É injusta." E aí eu sei que ele fez uma nota técnica, colheu todas as informações, descobriu que a lei realmente era um absurdo. A gente não descobre isso nos processos. Quer dizer, isso foi informação que foi passada, sabe, ingenuamente pelo pescador. Depois que fizemos a nota técnica, mandamos a nota técnica para todos os órgãos, ele foi chamado para debater a nota técnica no Fórum Nacional de Pesca de Lagosta do IBAMA, e aí descobriu que, na verdade, basicamente, todos concordam que a lei é um absurdo, mas há uma briga acadêmica dentro do fórum, ou seja, 3 ou 4 professores, cada um querendo que o seu ponto de vista prevaleça e não entrando em acordo em relação a nada, e enquanto isso as pessoas estão sendo condenadas criminalmente. Para resumir a história, minha gente, enquanto a lei não for mudada, o MPF se convenceu e não processa ninguém no Rio Grande do Norte por pesca ilegal de lagosta. Simples assim. Ou seja, não precisou de a gente ficar recebendo demanda repetitiva e declarando a inconstitucionalidade da lei. A gente tirou o processo da justiça.
tirou o processo da justiça no momento em que nós envolvemos todas as pessoas na solução. Percebe? Então, nós descemos a origem do conflito. Nós compreendemos o que estava por trás daquilo. E a gente vai ver que a justiça, e em particular a Justiça Federal, é a instituição mais vocacionada a fazer isso. Alguns adendos para esse contexto do turismo judiciário, quando litigar é um prazer. Eu recebi certa vez uma parte numa sala de audiência em Recife, e aí muito chata a parte, muito chata. E aí eu botei o nome dele, ele enchendo o saco, eu disse, o senhor tem 8, ou o senhor tem mais 11 processos aqui? Ele disse, tem 11 processos. Eu disse, o senhor tem 11 processos aqui? Ele disse, tenho, eu adoro a justiça. Adoro a justiça. Os senhores estão aqui para isso mesmo, então qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu venho à justiça. Quero dizer mais que eu tenho mais uns 10 em Jaboatão e uns 10 no Fórum do Recife. Então ele tinha assim, uns 30 processos na justiça. Sabe por que isso acontece, minha gente? Porque entrar na justiça é muito barato. É muito barato. Sabe? A gente levou muito a sério as ondas de capelete e as transformou em sopa de capelete. Sabe? É muito barato. Sabe, a gente trabalha com a ideia de inafastabilidade da jurisdição, por exemplo. Se a gente tem um dano moral, a gente inventou um conceito maluco, eu acho um conceito maluco, de mero aborrecimento. Não existe mero aborrecimento. Quem sabe do aborrecimento é quem o sofreu. A questão é de você avaliar se há conveniência de a justiça atuar naquele processo ou não. A gente transformou em mérito o que era para ser pressuposto processual. A gente era para ter o direito de fazer um juízo discricionário em relação àquela causa. Então a gente termina fazendo pior, a gente transforma em mérito. A gente era para dizer, não é conveniente a justiça julgar esse processo, porque esse é um conflito irrelevante. Mas a gente dizer que a pessoa não tem o direito, quer dizer, a gente produz uma coisa julgada desnecessária. Ele não pode, por exemplo, depois de uma arbitragem, teoricamente. Percebe? Então, a gente tem um sistema que, sabe, que torna prazeroso litigar. E a gente ainda lida com as chamadas promessas constitucionais. Tem direito demais na Constituição brasileira e você transforma em discurso jurídico qualquer discurso político. Porém, você transforma esse discurso jurídico, esse discurso político em discurso jurídico, em confronto com alguns problemas, com a falta de dinheiro, que o Justiça Federal está vendo agora, com a irresponsabilidade fiscal. Quantas e quantas vezes a gente não viu uma lei populista ser aplicada e depois vem um ato normativo do INSS limitando o campo de incidência da lei? E aí, claro que nós não vamos aceitar isso, porque isso não é jurídico. Percebe? Mas se estabelece tal direito e aí depois vem um ato administrativo. Seja da Receita, do INSS, é muito comum. E essas pessoas todas vêm à Justiça, todas terminam ganhando em juízo seu direito. A ineficiência da gestão pública brasileira, que é assim, bastante evidente, o baixo grau de transparência, é impressionante como a gente não sabe como é que o orçamento é executado. Mesmo na Justiça Federal, a gente percebe. Eu, que sou diretor do foro, só fui perceber como é que se dá a execução orçamentária da Justiça Federal quando me tornei diretor do foro. Eu hoje, quando me dizem, por exemplo, não tem dinheiro para tal coisa, eu digo, é mentira. Porque eu sei quanto dinheiro eu tenho e eu sei que tal estado vai ter tal dinheiro. A gente meio que não sabe isso. A gente, na Justiça Federal, não sabe. Calcule quando se trata de outras instituições. Afora o autoritarismo tecnocrático, que é muito comum, né? Aquelas pessoas, assim, daquelas coisas brilhantes, sabe? Oh, que absurdo, sabe? Os burocratas que dizem... Eu me lembro, uma vez, eu fui para uma palestra com o presidente do INSS. E aí, basicamente, ele acha que as pessoas devem ter seus direitos indeferidos porque é um absurdo que aquele percentual de pessoas peçam aquele direito. Então, ele dizia, é um absurdo. Isso está acontecendo agora com a Operação Pente Fino. Um absurdo que X% da população brasileira esteja doente, dos aposentados brasileiros. É porque, realmente, o serviço de saúde é uma beleza. Então, realmente, é muito difícil das pessoas estarem doentes e muito fácil delas se recuperarem de qualquer lesão. Enfim, isso gera conflito. O nosso processo é kamikaze, né? Por ser individualista, ele é kamikaze. Ele é formalista, e o formalismo gera conflitos. E o formalismo gera litigiosidade intraprocessual. No TRF Quinta Região, não sei no de vocês, mas toda discussão relevante no pleno é matéria processual. Minha gente, você está perdendo tempo com matéria processual. Sabe, mas e o direito? Cadê o direito? Não. Eu me lembro que tinha um desembargador muito bom, doutor em direito processual, professor da universidade, lá no tribunal. Mas ele era desse processualista raiz. E aí eu me lembro que eu peguei um caso, a pessoa já estava na 4ª ação relativa ao mesmo tema. Era basicamente um imóvel alugado,
a pessoa tinha entrado com uma ação de despejo que tinha sido julgada sem julgamento de mérito por algum motivo, entrou com a reintegração de posse e depois entrou com outra reintegração de posse. E essa já era a rescisória da reintegração de posse. Basicamente, a locação estava irregular fazia 15 anos. E aí, a discussão era, a reintegração de posse poderia ser usada numa locação, e aí eu disse, olha, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque isso decorre de uma posse ilegítima, etc, 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 etc. Ah, para que eu fui dizer isso? Levei um esporro do desembargador processualista raiz, que eu estava confundindo despejo com reintegração de posse. Sabe? Como se eu não soubesse essa lição básica da faculdade. Que ainda por cima, se fosse uma reivindicatória, era isso, que a reivindicatória é uma ação que nem existe, convenhamos. Reivindicatória é uma ação pelo procedimento comum. Mas como em Roma havia um procedimento reivindicatório, ainda tem gente que trabalha com essa terminologia. Sabe? Agora mesmo lá, pronto, Priscila estava lá no Rio, no nosso curso, aí estava uma grande discussão. A posse era velha. Homem, posse velha, que discurso velho da moléstia. Percebe? A gente fica discutindo essas coisas e as coisas não se resolvem. Né? E a gente vai ter, então, um sistema processual cansativo e a gente trabalha, por mais que o código agora valorize um pouco mais, com o desvalor do precedente. E aí, né, a cereja do bolo é a quantidade de recursos. Quando eu era novo, eu tinha um amigo que me ensinou a passar chifre na minha namorada. Foi assim a grande lição que eu recebi da vida dele. Eu acho que depois até ele foi condenado criminalmente. Foi. Ele fazia clonagem de cartão de crédito. Foi. Esse era meu amigo do colégio. E aí ele dizia, Marco, se um dia você passar chifre na sua namorada, é a faca entrando e você negando. É a faca entrando e você negando. É a faca entrando e você negando. É o sistema recursal brasileiro. É a faca entrando e você negando. A faca entrando e você... Então, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, você tem um julgamento e depois do julgamento você vai ter embargos infringentes do julgamento, porque o julgamento não se deu à unanimidade. É a faca entrando e você negando. Ainda se dizia, tente a Corte Interamericana. Aí você comprou umas facas Guinzo, né, para ficar mais... Mas negue até o fim. Por fim, Godzilla em juízo. Minha gente, prestem atenção. Todo o serviço público brasileiro que é oferecido contra o cidadão é de primeiríssima qualidade. Nós somos um serviço público de boa qualidade, nós, querendo ou não, ainda temos a ver com coisas boas para o cidadão, mas nós prendemos, né? Mas vamos imaginar no Poder Executivo, a Receita, serviço top. Não é isso? Serviço top. AGU, serviço top. Hospitais, serviço não top. Sabe? Escolas, serviço é um lixo. Ou seja, quando o serviço público é instituído em favor do cidadão, ele não presta. Mas se ele for contra o cidadão, ele é top. Então, ele é referência mundial. Um deles, então, vai ser Godzilla em juízo. Além dos privilégios processuais, você vai ter, e a AGU tem orgulho disso, eu fui da AGU, de ser o maior escritório de advocacia do mundo. Então, nesse contexto, diante de tudo isso, você ainda tem um escritório de advocacia que está estruturado para ir para a guerra. Para ir para a guerra. Você tem infantaria à disposição do Estado para fazer com que esses conflitos não tenham fim. Sejamos justos, a AGU está mudando um pouco esse olhar, em particular em alguns locais do país. Mas o que a gente tem do contexto histórico, basicamente, é isso. E aí a gente vai ter, basicamente, uma bomba de Hiroshima. Né? Eu chamo isso... eu criei essa metáfora da bomba de Hiroshima a partir desse conflito do mistério de processo e a constituição detetive. O Mistério do Processo é um livro de um autor italiano chamado Salvatore Sata. Ele basicamente faz a descrição de um tribunal revolucionário, de um tribunal da Revolução Francesa. E ele descreve algo muito interessante, porque ele percebe que, diante daquele contexto revolucionário, em que os revolucionários querem sangue dos acusados, ele identifica um juiz sóbrio, independente e imparcial. E aí, basicamente, ele diz, todo processo é antirrevolucionário. Todo processo é antirrevolucionário. Ora, então nós trabalhamos com a ideia de um processo antirrevolucionário, mas de uma Constituição que produz direitos. Uma Constituição detetive, que você interpreta e acha um novo direito, e o céu é o limite para você achar direitos à luz da Constituição de 1988. Tem certas cláusulas que são, assim, verdadeiros talismãs para o intérprete. Então, por exemplo, quando você fala em dignidade da pessoa humana, o céu é o limite. Eu me lembro que eu recebi uma ação, todo mundo tem história, né, minha gente? Eu preciso contar as minhas, porque senão a minha angústia não permite que eu converse com vocês.
Mas eu recebi uma ação, por exemplo, de uma cirurgia de redução de estômago. Era um funcionário da Caixa, que eu até conhecia. E ele era até bacana com a justiça, porque ele era aquele que fazia aqueles acordos da Engeia, sabe? Então você meio que diz, não quero negar, mas realmente ele não tinha direito. E aí, ele queria a cirurgia com um determinado procedimento e o plano dele só cobria outro. Era contra aquela Caixa Seguros, né? Oi? Saúde Caixa. E aí eu fui nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não tem direito. A advogada foi se desesperando, era tão boa advogada, ela pulou da cadeira. Ela disse, pois então, pugno pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Eu disse, seus problemas acabaram, doutora. Pronto. Então agora só me resta. Né? Pronto. Não tem mais o que dizer. Deixa eu respirar agora, porque está resolvido. Percebe? Então você encontra soluções jurídicas para litigar com qualquer argumento ridículo. Com qualquer argumento ridículo, porque você tem esses talismãs na Constituição que vão permitir, né, que você simplesmente entre em juízo. E aí isso veio logo de início, né? Essa combinação explosiva de fatores terminou gerando, né, nessa bomba de Hiroshima, um contexto de anos e anos de castigo, que começaram com o bloqueio dos cruzados, que foi a primeira, falar em tecnocracia mirabolante, foi a primeira delas. Né? Depois a gente veio com anos e anos de demandas repetitivas de planos econômicos e a gente continua com demandas repetitivas de várias ordens. A nova moda é saúde, né? Mas sempre tem a demanda repetitiva da vez. E, basicamente, a gente não tem a perspectiva de isso acabar, a menos que o Estado brasileiro se torne um local absolutamente perfeito, porque a gente, em função dessa Constituição, está vocacionado ao efetivo controle de políticas públicas. Ou seja, nossa matéria-prima são esses conflitos estruturais que descem às políticas públicas. Como as políticas públicas não vão ter fim, enquanto elas não estiverem perfeitas e todos os brasileiros não estiverem contentes com elas, isso gera um problema jurídico. Isso gerou como consequência aquilo que a gente chamou de industrialização do processo judicial. E aí a gente chega ao debate do início da nossa discussão aqui. Né? Basicamente, qual foi a nossa estratégia? Vamos prover gestão, a gente vai trabalhar melhor. Né? E aí a gente fez de tudo. O grande problema é que chegou um momento que eu não gosto mais de Fanta, sabe? Não dá mais, sabe? Agora faça isso, agora faça aquilo, certo? Mas não vai ter fim. Tá, sabe quantas e quantas vezes a gente não se olhou e como é que tá? Pode ficar melhor, estou enxugando gelo. Pode ficar melhor, estou enxugando gelo. Não é normal você ter juízes federais num contexto como esse. Por quê? Porque esse juiz que terminou se tornando um gestor, eu me considero um bom gestor, mas o problema é que eu não tenho tempo para julgar. A última vez que eu me sentei para ter o prazer de redigir uma sentença faz 5 anos. Que eu me sentei para redigir uma sentença inteira, do início ao fim, analisar um processo, faz 5 anos. 5 anos que eu não faço. Podem me chamar de preguiçoso, mas eu não consigo. Eu não tenho tempo. E olha que a minha vara de execução fiscal. Aí os do juizado devem estar loucos, vagabundo, né? Não faz audiência, mas eu não faço. Aí tem, claro, a direção do foro, você tem comissões, todo mundo é muito ocupado. Mas eu não tenho, e eu tenho prazer. Já na Justiça Eleitoral eu conseguia. Na Justiça Eleitoral eu não conseguia. Na Justiça Eleitoral eu passei 1 mês com o processo. Na Justiça Federal eu não consigo. Porque se eu resolver, sabe? Se eu não estiver administrando o fluxo, porque o grande problema é você administrar o fluxo. Não é que você não possa pegar um para fazer, é que você tem, sabe, que resolver 1000 coisas ao mesmo tempo naquela secretaria que é o mundo. Então, quanto mais eu delego, melhor o meu serviço rende. Agora, eu acho deplorável. Sabe o que é deplorável também? Eu agora estou trocando meus estagiários de direito da secretaria. Eu estou com um estagiário de políticas públicas e agora estou botando na secretaria um estagiário de engenharia de produção. Para ele mapear os fluxos de trabalho. Eu já coloquei uma vez, estou colocando agora um remunerado, que eu tinha colocado um voluntário. Mapear os fluxos de trabalho para fazer com que eu consiga melhorar essa produção industrial maluca. E agora eu vou ter que debater com ele. Estou até aprendendo. Agora, já no início, no primeiro semestre, fui chamado lá na UFRN para participar de uma banca de mestrado no curso de engenharia de produção. Ou seja, a gente está aprendendo agora a ser engenheiro de produção. Mas não foi para isso que a gente estudou. Não é que eu não queira expandir meus conhecimentos, mas eu não nasci para isso. Né? E aí, quais foram essas armadilhas no curso do tempo? Né? Julgamento em lista. A do TRF da primeira região deve ser em lista, né? Não é em lista? E a gente, isso é uma loucura. Lá, pronto. Eu não sei
Com que juízo? O TRF5ª Região agora quer ampliar, mas não queria. Eu acho que não percebiam o sacrifício, o esforço que era fazer parte daquele tribunal. Aquele povo não tem vida, não. Não tem vida, não. Você chega na segunda-feira, você tem uma bateria de 30 advogados, e quanto você recebe no final da tarde, vamos supor que sua sessão seja na terça, você recebe 2 listas ainda na terça para você analisar em casa. Você levando aquilo a sério, você fica até as 3 horas da manhã analisando aquela lista, para você participar na sessão do dia seguinte. Então, você vai, no dia seguinte, pela manhã, fazer uma análise documental das listas, cujos julgamentos você separou para analisar melhor durante a madrugada, você faz uma análise, come muito rapidamente para chegar àquela sessão. Agora, com essa história da turma ampliada, desse julgamento ampliado do CPC, eles estão ficando até às 11 da noite. Saem, vão comer, eu acho que até o McDonald's já está fechado, né, essa hora. Deve estar. Eu sei que saem, quando chegam para o pleno na quarta-feira, tem que analisar os processos pela manhã. Quando for na quinta-feira, eles já estão analisando, tirando as dúvidas dos assessores para os processos da semana seguinte. Não tem vida. Não tem vida. No nosso caso, no TRF5ª Região, é mais intensa do que a nossa vida. Nós temos muita estrutura. Quando vem essa resolução do CNJ de redistribuição de trabalho, não tem essa resolução, a gente lá reza para ela não ter aplicação. Porque se eles resolverem redistribuir servidor por serviço, a gente é que vai ficar em apuros, porque eles não têm vida. E eu quero continuar com a mínima vida que eu tenho. Eu não teria condições de estar aqui se eu fosse desembargador do TRF5ª Região. Eu estaria refém dessa maluquice, refém dessa loucura. Então, o julgamento em lista, veio o processo eletrônico. Kátia sabe, eu fui entusiasta e sou disso, mas foi uma armadilha porque a gente não pensou em alternativas que trabalhassem a origem dos conflitos, que trabalhassem o ingresso no sistema, assessorias enormes, né? TRF5ª Região, por exemplo, salvo engano, são 19 por gabinete. É uma coisa assim. Sentenças em lotes. Eu morro de medo de assinar processo em lote. Você não tem medo, não, de assinar processo em lote. Eu sei lá o que é que tem embutido ali. Não é? Eu sei lá o que é que tem embutido ali, mas você vai assinando aquela loucura. Gestão de unidades, padronização de rotinas, e a nova moda agora é inteligência artificial, BI, Big Data e Analytics, tudo no mundo, que é muito bom, como processo eletrônico desde que seja usado para o bem. Se for para ser usado, sabe, para que continue sendo um acelerador da nossa vida, sabe, vamos fazer outra coisa. E aí, eu tenho quanto tempo ainda eu posso terminar nesse slide? São 2 slides. E aí, nós começamos a estudar isso, que aí, basicamente, quando a gente voltar, a gente entra no centro de inteligência mesmo. Nós começamos a estudar esse fenômeno há quantos anos, Wanda? 7 anos, né? Nós tínhamos um grupo pronto. Aí a Wanda se emociona. Nós temos um grupo no CJF chamado Setup. Wanda era coordenadora desse grupo. E aí, eu vi que Rai está ali, pronto. Rai foi quem criou esse grupo. E eu sou muito chato, né? Eu sei que eu fui na primeira reunião, Rai vai rir, porque eu reclamei de tudo. E não gostei, até que no final eles tinham já conversado sobre uma proposta, porque eu entrei depois no grupo. Eles tinham uma proposta de criar um sistema de pesquisa na justiça. E eu não tinha reclamado de tudo, mas quando eles expuseram um pretenso trabalho, eu olhei assim muito sério, eu disse, eu não acredito. Essa é a coisa mais fantástica que eu já vi na minha vida, aqui na Justiça. E aí foi um alívio, bateram palma, porque como eu tinha reclamado de tudo, eu sei que a gente teve a oportunidade de depois defender essa história da pesquisa no grupo que envolvia os desembargadores e os diretores de escola. E terminou sendo aprovado que haveria uma pesquisa sobre demandas repetitivas. Essa pesquisa, minha gente, nunca saiu. Mas eu acho que foi bom que ela não tenha saído, porque a gente meio que na marra resolveu produzir conteúdo teórico acerca do tema. Depois, Rai foi quando o ministro João Otávio Noronha foi para a Infam, Rai foi para a Infam, e lá a gente começou a criar uma discussão, uma produção de conteúdo em termos de demandas repetitivas. A gente fez um evento, e nesse evento a gente começou a construir processos. A gente começou a construir teoria, construir princípios que pudessem ser aplicados às demandas repetitivas. Um dos princípios foi esse aqui, que foi o princípio da procedimentalização da isonomia. Eu, inclusive, tenho um artigo escrito naquele livro. Você entregou, não foi o nosso livro da Infam? Tem um livro da Infam sobre demandas repetitivas,
né? E aí, basicamente, a gente trabalha esse princípio, foi numa roda de conversa, acho que Priscila estava no grupo, estava George Malmestein lá do Ceará, estava a Jane do Rio de Janeiro, estava bastante gente, a gente chegou à conclusão de que o processo precisava ter um princípio que implicasse uma aptidão à produção de efeitos isonômicos. Significa dizer, esse seria um princípio constitucional decorrente da segurança jurídica que implicaria que a legislação deveria conter mecanismos de produção de isonomia, ao contrário do que acontece com o Código de Processo Civil, e o juiz deveria, se a legislação não estivesse preparada para ter aptidão à produção de efeitos isonômicos, deveria interpretar a legislação de forma que ela produzisse efeitos isonômicos. Tanto que eu estava até discutindo no Rio de Janeiro agora, na sexta-feira. Foi vetado, por exemplo, aquele princípio do Código de Processo Civil, aquela regra do Código de Processo Civil, que permitia a conversão da ação individual em coletiva, não foi? No meu entender, inclusive a gente defende isso lá no curso da Infam, em se tratando de direito público, de matéria de direito público, tendo em vista a necessidade de produção de efeitos isonômicos, o princípio abarca a possibilidade de o juiz converter a ação individual em coletiva. Ou seja, se você precisa instrumentalizar o processo para que ele produza efeitos isonômicos, você vai ter esse amparo que naturalmente vai ter fundo constitucional para fazer. E isso nos deu, sabe, inclusive é interessante, quando a gente analisa a legislação que envolve jurisdição administrativa no mundo inteiro, normalmente a legislação contém regras como essa, né? Regras que infelizmente às vezes são afastadas da legislação brasileira por conta da forma como o nosso processo civil nasceu. Mas a partir desse princípio, nós somos atores de produção de isonomia. Por quê? Porque sem isso a gente vai continuar permitindo que o Brasil continue sendo uma mina de carvão, um ambiente de risco, um ambiente de insegurança jurídica completa. E aí a gente tem que refletir. Qual é o sentido do nosso trabalho se o nosso sistema jurídico não produz efeitos isonômicos, não consegue produzir segurança jurídica, se a segurança jurídica está é algo inerente à própria ideia de juridicidade. O objetivo do direito é você prescrever condutas. Se você não produz segurança jurídica, você não prescreve condutas. Então, você está simplesmente anulando a própria finalidade do direito, né? Wanda pediu para a gente fazer um intervalo, e aí a gente volta daqui a pouquinho já falando do Centro de Inteligência.